Momento do Evangelho, 5 de dezembro de 2025. O Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e comunicar-lhe a vida eterna. Primeira semana do Advento, Santo do Dia. São Sabas, memória facultativa. Local, Jerusalém, Israel. Data, 05 de dezembro, Bás 532. Oremos, despertai, Senhor, vosso poder e vinde, para que vossa proteção afaste os perigos a que nossos pecados nos expõem, e a vossa salvação nos liberte. Vós que sois Deus, e viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, Isaías capítulo 29, versículos 17 a 24. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão, no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. ICL 26-27. 1, 4, 13 e 14. R. Primeira. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Evangelho. Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão sexta-feira da semana do Advento. O advento do coração de Jesus, quando Deus decide amar com um coração humano. O advento que transforma o deserto do coração. A primeira leitura de Isaías nos apresenta uma promessa ousada de Deus. Dentro de pouco tempo, o Líbano se transformará em jardim, e o jardim poderá tornar-se floresta. No advento, esta promessa se cumpre de modo ainda mais profundo. Deus não quer apenas transformar terras áridas. Ele deseja transformar corações áridos. Aquele que vive desgastado pelo medo, pela culpa ou pela sensação de não ser digno, escuta hoje esta palavra: o deserto vai florescer. Os surdos ouvirão, os cegos verão, os pobres se alegrarão, os violentos e trapaceiros perderão força, e os que tinham o coração dividido receberão sabedoria. Essa profecia não é poesia, é cirurgia espiritual. Deus anuncia que vai entrar na história,
tocar o coração humano e devolvê-lo à sua dignidade. Coração de Jesus. Deus que se faz sensível às nossas misérias, a espiritualidade do Sagrado Coração ilumina o advento com uma verdade decisiva. O amor de Deus não é uma ideia. É um coração que sofre, que sente, que pulsa por nós. O advento celebra justamente isto. O Deus eterno entra na carne para amar com um coração humano. Cristo não veio apenas nos ensinar caminhos espirituais. Ele veio carregar nossas dores por dentro, compadecer-se de nossas fraquezas, conhecer lágrimas, fome, cansaço, medo, tudo exceto o pecado. Assim, ele se torna o pontífice misericordioso que Hebreus descreve, o Deus que entende a dor humana porque a viveu por amor. Hoje é a última primeira sexta-feira do ano civil, um dia privilegiado para contemplarmos o coração que bate dentro de Deus. E é neste coração que encontramos descanso, cura, perdão e a força para começar de novo. O Evangelho. Jesus toca os olhos para abrir todo o coração. 2 cegos seguem Jesus. Eles não veem, mas ouvem. E ao ouvir, acreditam. E ao acreditar, pedem misericórdia. O diálogo é simples, mas determinante. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. E Jesus responde, faça-se conforme a vossa fé. O milagre acontece nos olhos, mas a grande obra se deu no coração. Porque o coração deles acreditou antes de ver. Para muitos de nós, o advento começa assim. Caminhamos na escuridão, tateando a vida, sem entender plenamente os caminhos de Deus. Mas a fé é justamente isto, seguir Jesus antes de enxergar. E quando confiamos, ele toca o ponto que mais dói, mais sangra, mais precisa ser iluminado. O advento nos prepara para esse toque que devolve visão. Visão das maravilhas de Deus, visão da verdade, visão da dignidade perdida, visão da esperança que parecia enterrada. O coração de Jesus forma um coração novo em nós. Quando os profetas anunciam que os inconstantes receberão sabedoria e os maldizentes aprenderão, estão falando desta obra interior. Deus não quer apenas abrir nossos olhos, mas reeducar nosso coração. Antes da encarnação, éramos um povo preso, coração ferido, fragmentado, incapaz de amar plenamente. Depois que o Verbo se fez carne e nos deu seu Espírito, recebemos algo que nunca tivemos: a graça de amar com o mesmo amor que Deus nos ama. É isto que a graça santificante faz: cura, eleva, transforma, molda. E para alimentar esse fogo interior, Cristo nos deixou a Eucaristia, onde o seu coração continua ardendo, oferecendo-nos força nova, coragem nova, vida nova. Quem se aproxima da Eucaristia se aproxima de um forno de amor. Quem se aproxima da Eucaristia se aproxima da rocha firme. Quem se aproxima da Eucaristia começa a amar com o coração de Cristo, não apenas com o próprio. O Salmo. O Senhor é minha luz e salvação. Quando Deus toca, o medo perde força. De quem eu terei medo? Perante quem eu tremerei? O advento é justamente esse tempo de desinflar medos e inflar esperança. Quem vive na luz do coração de Jesus aprende a desejar apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor por toda a vida. A verdadeira alegria não está no que possuímos, mas no lugar onde nosso coração repousa. E o lugar do coração cristão é o coração de Cristo. Conclusão: aproximemo-nos do coração que nos espera. Ao final deste ano civil, nesta última primeira sexta-feira, Deus nos concede uma graça forte. Ele nos chama a recomeçar dentro do coração de Jesus. Se o seu ano foi difícil, marcado por perdas, angústias ou escuridão, escute. O advento reabre a porta da esperança. Deus não desistiu de você. Deus não se cansa de você. Deus continua tocando, curando, abrindo olhos, iluminando caminhos. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça e deixemos que ele transforme o nosso deserto em jardim. Oração final. Senhor Jesus, coração vivo de Deus entre nós, no silêncio deste advento, toca nossos olhos para que vejamos tua luz. Toca nosso coração para que amemos como tu amas. Cura nossa incredulidade, nossa confusão, nossos medos.
que a força da tua encarnação nos recorde que nunca estamos sozinhos e que a chama do teu coração seja para nós abrigo, guia e força. Vem, Senhor Jesus. Vem curar, transformar e renovar o nosso coração. Amém. Frase-chave para a nossa caminhada no Advento. Senhor Jesus, toca os meus olhos e o meu coração, para que eu veja a tua luz e viva segundo o teu amor. Propósito do dia. Escolher um medo, uma preocupação ou uma cegueira interior e entregá-lo ao coração de Jesus pedindo: Senhor, faça-se conforme a minha fé. Assim como os cegos no Evangelho, hoje damos um passo de confiança total. Frase do dia. Onde Deus toca, a luz volta. Onde Deus entra, o deserto floresce. Oração pessoal. Senhor Jesus, assim como tocaste os olhos dos cegos, toca hoje o meu coração. Abre em mim a visão da fé, cura minhas confusões, fortalece meus passos e remove o medo que me paralisa. Que eu veja o teu amor nas pequenas coisas do dia, que eu te reconheça nos momentos de silêncio e que meu coração aprenda a descansar no teu. Transforma, Senhor, o deserto que existe em mim em jardim fecundo. Amém. Oração de intercessão. Coração de Jesus, manso e humilde, apresento a ti aqueles que estão cegos pela dor, pela solidão, pela ansiedade ou pela falta de esperança. Toca seus olhos, ilumina seus caminhos, renova suas forças. Intercede pelos que perderam o sentido da vida, pelos que carregam culpas, pelos que caminham no escuro. Que a tua luz devolva a todos a alegria de viver e a coragem de recomeçar. Amém. A propósito de vida. Aprender a amar com o coração de Cristo. Isso significa agir com mais misericórdia, abandonar julgamentos precipitados, cultivar silêncio interior, escolher sempre a verdade e a bondade, aproximar-se frequentemente da Eucaristia, deixar Deus transformar o deserto interior em jardim. O Advento é a escola do amor encarnado. Deus nos ama com um coração humano para que nós aprendamos a amar com o coração dele. Inscreva-se no canal Mensagem Final. Se esta palavra tocou você e fortaleceu a sua fé, inscreva-se no canal. Aqui caminhamos juntos no Advento, permitindo que Cristo abra nossos olhos e transforme nosso coração. Partilhe esta mensagem com alguém que precise de luz hoje. Deus abençoe você. Bênção final. O Senhor esteja contigo, que o coração de Jesus te ilumine, te fortaleça e te conduza pelos caminhos da paz. Que Ele toque teus olhos para que vejas a verdade. Toque teu coração para que ames com pureza. E toque tua vida para que floresça onde hoje existe deserto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria.